Olá, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje, Rosh Chodesh. Estamos falando hoje sobre o mês de Nissan. Nissan é o primeiro dos 12 meses do calendário judaico. E aqui nós temos, neste mês, a definição de algumas coisas muito interessantes. Primeiro, que lá em Shemot, em Êxodo 12:2, foi definido assim: este mês, Nissan, será para vós o primeiro dos meses. Então, como que a gente vai entender essa questão do calendário? Se Rosh Hashanah é no 7º mês e Nissan é no primeiro, mas o Ano Novo é no 7º mês, que coisa mais maluca é essa do calendário? Misericórdia! Aqui nós temos uma coisa interessante, irmãos, porque Nissan, ele vai abrir uma série de milagres na vida do povo de Israel. Então eu quero tentar mostrar isso para você, que os meses no calendário judaico, eles começam com milagres, ok? Então, eu queria caminhar um pouquinho contigo nesse aspecto, para que eu pudesse te dar a panorâmica do que esse mês oferece para nós, ok? Então, na realidade, a primeira coisa que nós temos aqui, né, é que esse mês é um mês que fala sobre o despertar de cima. Então, ele fala de uma luz direta do Criador para as suas criaturas. E isso nos mostra algo fantástico, porque Yeshua disse que nós deveríamos nascer do alto. Olha que coisa interessante. E esse nascer do alto é ter uma nova vida. E essa nova vida, ela está ligada a um momento em que nós vamos novamente nos reconectar com o nosso Criador. Então, esse mês, ele já tem uma propriedade fantástica, que é aquela que aponta para esse período desse nascer de novo, através de milagres, para que eu possa me reconectar com o meu Criador. Lembrando que este é um mês de redenção. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E o mês de Nissan, ele tem duas letras num. Uma no princípio e uma no fim da palavra. E os nossos sábios, então, chamam isso de Nisei Nissim, milagre dos milagres. Então, este mês, quando ligado à redenção, ele fala de milagre dos milagres. Então, você já imagina que esse mês, toda sorte de milagres que possivelmente virão, não são coisas pequenas, obviamente. Porque o milagre de milagres é algo assim, uau! E nesse mês é um mês do Senhor trazer à tona, revelar as suas maravilhas, isso segundo a tradição judaica. Então, esse mês ele está conectado, segundo os nossos sábios, com a redenção que aconteceu no passado e que vai acontecer no futuro, e nós estamos aqui no meio, vislumbrando aquilo que o Senhor fará lá na frente. Por quê? Porque na redenção que ocorreu com Israel, quando Israel estava escravizado pelo povo egípcio, aconteceram uma série de milagres, e o milagre final, que foi a morte dos primogênitos, ele foi considerado um grande milagre. E foi uma coisa tão interessante que logo depois disso vão acontecer milagres durante 40 anos até Israel entrar em Canaã. Então veja que esse mês ele abre um precedente no que diz respeito a essa questão dos milagres. E isso é uma coisa muito positiva, isso é uma coisa muito poderosa para nós. Porque isso nos mostra o quanto o Senhor deseja fazer na nossa vida nessa perspectiva dos milagres, tá? Então, se eu e você estivermos conectados
a essa questão e com a nossa mente afiada, a nossa kavaná certa, a intenção do nosso coração certa, e com a nossa emuná, a nossa fé bem estabelecida, nós vamos então receber grandes milagres neste mês em nome de Yeshua. Esse mês, ele também está ligado com a letra Rei, tá? Que é uma letra muito interessante dentro do alfabeto hebraico, e ela está ligada, tá? Com o número 5. E o número 5, obviamente, está ligado com a Torá. E aí, nós temos uma coisa que é muito interessante, porque nós vamos entender o seguinte, que quando eu tenho conhecimento da palavra do Eterno, eu tenho acesso aos milagres através dessa mesma palavra. Lembrando que essa palavra, que essa letra em hebraico, né, faz parte da palavra do Eterno, ela é uma das letras do tetragrama, do nome inefável do Eterno. Então, essa letra ela é muito importante no que diz respeito à redenção. E é interessante que o tetragrama é Yud Rei Vav Rei. A letra Rei aparece aqui 2 vezes. E isso fala para a gente do Mashiach que viria. Primeiro como Ben Yosef e depois como Ben David. Primeiro ele viria como sofredor, para trazer esse processo de redenção de uma forma a estabelecer uma linha do tempo, e essa linha do tempo já está caminhando para o final. Ele veio, estabeleceu isso, e esse é o primeiro rei. O segundo vai ser a redenção final, quando ele vier como Ben David, o Mashiach guerreiro, para fazer guerra contra os inimigos de Israel e colocar Israel no patamar que a nação merece, que foi prometido pelo Eterno. Israel governará o mundo através do Mashiach. Então tudo isso está conectado com este mês de Nissan. E outra coisa também interessante, porque dentro do Mazal desse mês nós temos o Talé, que é o carneiro, está ligado a Áries, né? E simboliza o sacrifício de Pessah. E aí a gente vai ver uma outra coisa muito interessante, novamente falando do número 2. Aqui em Pessah, quando nós celebramos a festa, nós nos lembramos que o Cordeiro morreu em lugar do povo. Olha só que coisa interessante. Para que Israel fosse redimido e nenhum judeu morresse, muito menos os primogênitos. O Cordeiro morre no lugar deles, e em cada casa tem, nos umbrais e na verga da porta, o quê? A marca do sangue. Puxa vida! E aí, através disso, quando o anjo da morte passou, ele pulou, ele passou por cima das casas dos judeus. Por quê? Porque ele olhou para o sangue que estava na porta, nas vergas e nos umbrais, no umbral e nas vergas da porta, e disse assim: alguém morreu aqui e eu não preciso mais passar para matar. Você entendeu? O inocente já tinha morrido. Quando o anjo vê o sangue, ele diz assim: esse aqui não é lugar de morte, aqui é lugar de vida, porque o sangue que traz vida está nos umbrais e na verga da porta. Aleluia! E aí, a gente tem uma outra coisa muito interessante, que quando Israel foi espalhado entre as nações, o Eterno já tinha dito através dos nossos sábios que o povo judeu ele seria simbolizado como um cordeiro no meio de 70 lobos, porque segundo a tradição, naquela época existiam 70 nações na terra. E aí, a gente tem também uma coisa muito interessante, porque o cordeiro, ele geralmente é fraco. É um animal manso, é um animal dócil,
E o povo de Israel, fora de Israel, sempre foi humilhado, sempre foi achacado, roubado, morto injustamente, perseguido, e nunca abriu a boca. Quando o Senhor devolveu a Israel a sua terra em 1948, então a nação começou a se portar, não só como cordeiro, mas como leão. Isso é muito interessante porque isso é uma figura muito clara de Yeshua, que é o cordeiro que foi morto, mas que depois se transforma lá no livro de Apocalipse, no leão da tribo de Judá. E falando de Judá, qual é a tribo desse mês? Será que você consegue parar para pensar assim, será que é? Será que é? É essa mesma, Judá. E Judá é a tribo dos reis, a tribo dos príncipes de Israel. E aqui, nesse mês, então, é um mês em que o rei vai se manifestar no meio do seu povo. Aleluia! E olha só que interessante. Essa tribo, irmãos, ela é uma tribo muito especial, porque dessa tribo saíram os reis de Israel. Então, é como se nós fizéssemos uma analogia, obviamente falando, que a tribo de Judá é uma tribo que corre sangue azul, né? Fazendo a analogia, porque o sangue dos reis está nas veias deles. E aí, Yeshua vem da tribo de Judá. Que coisa linda! E o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores tem legitimidade para poder reinar sobre as nações da terra. Por quê? Porque ele é de Judá. Por isso ele é chamado lá no livro de Apocalipse de o leão da tribo de Judá, o rei, o poderoso, aquele que quando ele ruge, todo mundo para e olha, dizendo o seguinte, o rei está entre nós. Aleluia. E esse mês de Nissan é esse mês que carrega esse mazal, carrega essa unção poderosa, na qual nós temos o leão da tribo de Judá rugindo por nós, se levantando por nós, para trazer a redenção para mim e para você, em nome de Yeshua. Aí nós temos aqui o sentido também, que é a fala. E aí a gente também vai para uma outra questão que é muito interessante. O mundo foi criado através da fala. Então, esse mês é um mês da gente balancear e parar para pensar bem o que eu vou falar. Por quê? Porque tudo está baseado na comunicação verbal, né? E esse mundo, ele é chamado de um mundo da palavra, lógico, tá? E aí, a palavra, quando ela é bem empregada, ela nos coloca na liderança. Então, a palavra carrega consigo um sentido de liderança. A palavra carrega comigo e com você um sentido de criação. Porque nós podemos criar com a palavra e nós podemos destruir com a palavra. Nós podemos abençoar com a palavra e nós podemos amaldiçoar alguém com a palavra. Por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado com aquilo que nós vamos falar. A nossa fala, ela precisa ser muito equilibrada e muito bem pensada, principalmente neste mês de Nissan. Então, Nissan tem uma coisa interessante, porque em Pessah nós temos um momento que é o Seder de Pessah, que tem uma narrativa da história do Êxodo. Então se conta a história, usando a palavra, a história do Êxodo, até atingir a sua culminância, que é o momento da libertação do povo de Israel, quando os nossos antepassados foram libertos e puderam então iniciar o seu trajeto rumo a Canaã. Esse mês também é um mês de libertação. Esse mês é um mês de largar as coisas do Egito para a gente poder ir para Canaã. É um mês em que nós
vamos poder iniciar uma caminhada de redenção muito poderosa. E quando houve a saída do povo de Israel do Egito, houve uma libertação muito grande. Então, esse mês também é um mês de libertação da nossa mente, tá? E por que eu digo isso? Porque o povo de Israel precisou olhar e dizer assim, puxa, eu tenho que confiar na palavra do Senhor. Eu tenho que ouvir Moshe falando, confiar nessa palavra e dizer assim, vamos embora para casa. Ok? Então, nós temos que ouvir esse mês a palavra, pegar as nossas coisas e dizermos assim, vamos rumo à nossa redenção, rumo à nossa Canaã, rumo à promessa que nos foi feita, tá? E uma coisa bem interessante que eu já falei, que o falar está ligado a liderar, e isso está ligado também ao andar. Por quê? Porque se você falar e liderar, sem andar, qual é o desfecho disso? Nenhum. Por quê? Porque é preciso se dar passos, é preciso de ação, que envolve tanto a fala quanto a liderança. Uma liderança, ela leva a ação. E esse mês é um mês de nós andarmos. É um mês de nós caminharmos para que nós possamos também pisar com os nossos pés nos lugares onde o Senhor determinar. Por quê? Porque a palavra diz, todo lugar que a planta do vosso pé pisar, ser-vos-á dado. Então, nós temos essa prerrogativa ainda, de nós termos a nossa fala, criarmos com a palavra, gerarmos uma liderança, e essa liderança junto conosco, pisar nos locais para que nós possamos então depois nos apossarmos dele. Por quê? Porque o Senhor nolo dará. Entendeu isso? Mês de Nissan, então, carregando essa série de mazalot, essa série de coisas, de unções que são derramadas sobre nós. Voltando, então, para a gente dar uma repassada e fechar. É um mês que está envolvido em grandes milagres, para a gente poder receber o milagre dos milagres, ok? É um mês que está ligado à letra Rei, tá? Que é o número 5, que a gente vai precisar se lembrar, que nós vamos precisar do suporte da palavra do Senhor. Sem a palavra do Senhor nós não vamos conseguir atingir os nossos objetivos, nos lembrando do cordeiro, que se transforma no leão da tribo de Judá, que é o nosso Senhor Yeshua, que luta as nossas guerras e faz com que as nossas conquistas sejam entregues às nossas mãos. Por quê? Porque também nós estamos ligados nesse mês a Yehudá, a Judá, a tribo dos príncipes, a tribo dos reis, daqueles que foram chamados para o governo. Faremos isso como? Através da nossa fala, criando, trazendo à luz e à existência aquilo que precisa existir e finalmente dando os nossos passos, caminhando em direção ao nosso alvo final, que é a nossa grande vitória em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, Rei de Israel. Amém, ve amém. Toda rabá.